Bom dia, Manaus. Bom dia, Amazonas. Está no ar para Manaus e para todos os municípios o programa Panorama Jurídico. E você pode participar pelas redes sociais e pelos telefones que já estão aí no seu vídeo. Na última terça-feira, 11 de julho, foi aprovado no Senado o projeto que altera a reforma trabalhista, mudando mais de 100 pontos da CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, publicada no ano de 1943. Depende apenas da sanção, ou seja, da aprovação do presidente Michel Temer, antes de ser publicado para entrar em vigor. As mudanças começam a valer 4 meses após a publicação no Diário Oficial da União. O eixo central da proposta é permitir que as negociações entre empresas e empregados, ou entre sindicatos e empregados, tenham um valor legal, o chamado acordado sobre o legislado. Para os críticos da reforma, essa liberalidade permitirá negociações que reduzem direitos dos trabalhadores. Já os defensores da reforma alegam que ela atualiza uma legislação envelhecida e protecionista, abrindo caminho para um ambiente de maior geração de empregos. Além de dar força para as negociações, a reforma permite alterar limites já estabelecidos, como duração de contratos temporários, trabalhadores autônomos e atuação dos sindicatos, além de criar novas regulamentações para home office e trabalho intermitente. Especialistas contrários à proposta dizem que o espaço maior para a negociação, na verdade, desprotege o trabalhador e apontam que as mudanças na lei também vão restringir o acesso a reparações através da Justiça do Trabalho. Os detalhes da reforma você pode obter no site do Senado, conforme você observa aí. Vamos a um breve intervalo e retornaremos em seguida com a entrevista da semana. Não saia daí. Um minutinho, por favor. Estamos de volta com o programa Panorama Jurídico. Para darmos início à entrevista da semana. E o nosso entrevistado de hoje, com muita honra, é o promotor de justiça Dr. Valber Luiz Silva do Nascimento. Ele é graduado em Direito e pós-graduado em Direito Penal e Processo Penal pela Universidade Federal do Amazonas. É professor universitário de Direito Penal e Processo Penal. Bom dia, Dr. Valber. Muito obrigado pela sua presença aqui no Panorama Jurídico. Sabemos que você é muito ocupado e dispôs de um tempinho para dar essa contribuição aqui para o nosso público de casa. Bom dia, eu que agradeço o convite. Dr. Valber, nós sabemos que o senhor é expert em Tribunal do Júri, essa área penal. Então, tem alguns questionamentos que eu gostaria de levar ao senhor para que nós tivéssemos um esclarecimento melhor para o nosso público de casa. Primeiro que eu gostaria de saber é o seguinte: o júri, o senhor entende que ele é uma instituição arcaica, já deve ser modificado pelo tempo, que entrou no Brasil em 1822. Não sei se o senhor entende que está atual para os dias de hoje. E porque ali, muitas vezes, tem a defesa que age como se fosse um ator, procura fazer a melhor defesa,
O senhor entende que no júri quem ganha é quem faz uma defesa melhor tecnicamente? Ou como é que o senhor vê essa questão da defesa no tribunal do júri? Na verdade, a gente ouve, né, por parte dos críticos à instituição do tribunal do júri, né, de que no júri só se faz encenações, né, que o júri é um teatro. E isso é uma inverdade, né, chega à beira de uma leivosia, né. O tribunal do júri, ele, enquanto instituição, né, a gente encontra lá nos julgamentos das sessões plenárias, né, embates de teses jurídicas, né. Então, não pode nem o Ministério Público, na figura do promotor, nem o defensor do réu, seja ele advogado constituído ou defensor público, imaginar que ele vai conseguir um decreto absolutório ou uma decisão que de alguma forma favoreça o seu cliente, no caso o réu, apenas com encenação, né, com teatro. Se não houver uma preparação, né, bem aprofundada acerca das teses jurídicas, então é muito pouco provável que o profissional do direito que imagine que só com teatro ele vai lograr êxito, que ele efetivamente consiga uma decisão, né, que lhe seja favorável. E com relação à questão do ganhar ou perder no tribunal do júri, né, como nós temos uma instituição que representa a sociedade, os 7 jurados que lá estão, enquanto juízes, né, eles defendem a sociedade, né, uma decisão no tribunal do júri, seja ela condenatória ou absolutória, ela só interessa à sociedade. Quem perde e quem ganha com uma eventual decisão injusta no tribunal do júri é a própria sociedade. Imagine que num determinado julgamento, né, havendo provas contundentes de que o réu efetivamente tenha praticado o crime, né, que ele seja um criminoso quanto mais, né, que ele faça parte de organizações criminosas, e se por algum motivo o júri o absolve, né, quem vai sofrer as consequências dessa absolvição, colocando esse criminoso nas ruas, é a sociedade. Mas eu lhe pergunto o seguinte, quando se refere a que há um teatro ali, muitas vezes, digamos que o advogado de defesa procura encenar, fazer aquela encenação toda, não é com a finalidade de convencer os jurados de que aquele réu ele não é culpado, ele deve ser absolvido, e se ele fizer uma boa encenação, um bom teatro ali, se ele fizer um papel legal de ator, ele não vai convencer os jurados a absolver aquele réu? Não, você pode ter certeza que não, né? Porque os jurados que estão lá, mesmo a despeito de se imaginar que a grande maioria não tenha conhecimento jurídico, mas esse conceito do justo e do injusto, do que é certo e do que é errado, nós já trazemos desde a eternidade. Então, todo ser humano, né, dotado do mínimo de inteligência, ele sabe o que é certo e o que é errado. O que a gente imagina é que, por conta da falta de conhecimento jurídico, algum jurado não entenda alguns institutos, mas para que se supere essa lacuna é que o advogado e o promotor têm direito a um intervalo de tempo, um interregno de tempo para expor as suas teses e explicar os institutos jurídicos de uma forma que seja acessível ao jurado, né? Então, se o júri, uma decisão no tribunal do júri passasse por uma encenação, o Estado não colocaria promotores de justiça que recebem um salário altíssimo, né? Contrataria atores, né, a um salário, a um preço bem mais módico, mais acessível, né, para colocar lá e tentar arrancar do tribunal do júri, dos jurados, uma sentença condenatória, né? Então, essa afirmação de que no tribunal do júri vale quem encena mais, quem faz mais teatro, isso é lenda. Uma né? falácia, não existe. É uma falácia, não existe. Professor, existe um jargão que afirma assim, que o juiz julga, o advogado defende e o promotor acusa. O senhor concorda com esse jargão, que realmente é nesse sentido assim? Na verdade, é uma afirmação que já tem um certo tempo, né? O Ministério Público ele só possui esse papel acusatório, né, de dominus litis, de dono da ação, na esfera penal, né? E nós sabemos que o Ministério Público ele tem uma gama de campos onde ele atua necessariamente por imposição legal,
né? Então, nós vemos que o Ministério Público ele atua no processo eleitoral, nas questões ambientais, ele atua nas questões de família, né? Então, tem uma série onde tem um ramo do direito, via de regra, sempre tem um membro do Ministério Público atuando. Nós temos recentemente criados, né, várias promotorias, aliás, que têm por atribuição resolver as questões referentes à saúde, né? Nós temos as promotorias de urbanismo, né? E uma série de outros campos de atuação nos quais necessariamente o Ministério Público não atua como acusador. Então, essa questão de dizer que o Ministério Público apenas acusa, somente acusa, eu gostaria de lhe perguntar o seguinte: o senhor, como promotor de justiça experiente, já houve algum caso na sua vida profissional em que o senhor pediu a absolvição do réu? Veja só, a Constituição, quando ela trata das atribuições do Ministério Público, ela elenca duas atribuições específicas, né? O Ministério Público, ele não é apenas dono da ação penal nas questões criminais. Ele funciona como dominus litis, ou seja, como fiscal da aplicação da lei. E nessa condição, nós sabemos que o Código de Processo Penal, ele impõe que seja absolvido o réu contra o qual não se tem provas de autoria ou da existência do crime. Ora, se a lei impõe isso e o Ministério Público, sendo fiscal da aplicação da lei, ele não pode ir para o plenário do júri ou por qualquer outro julgamento numa vara criminal comum, sustentar um pedido de acusação para um réu contra o qual ele não tem provas suficientes. E a lei determina que se lhe impõe uma sentença absolutória. Então, assim, eu já passei por várias situações, é óbvio, né, em que não havendo elementos para sustentar um pedido condenatório, eu pedi absolvição. Porque Ótimo. O Ministério Público ele não só pode agir dessa forma, como ele deve, na condição de fiscal da aplicação da lei. Ótimo. Doutor, qual o seu conceito sobre a justiça restaurativa? É muito utilizado no direito penal e também agora no direito de família. Como é que o senhor vê essa situação? Veja só, a questão essa questão de se buscar, né, essa alternativa da restauração no âmbito da família, ela deflui, na verdade, da posição dos nossos tribunais. Só para exemplificar, nas questões de guarda, né, de crianças e adolescentes, hoje os tribunais já têm um posicionamento firmado, sólido, de que é mais vantajoso para a criança quando se estabelece a guarda compartilhada. E nós temos essa orientação, não só dos tribunais, mas o próprio Conselho Nacional de Justiça, ele já emitiu uma orientação nesse sentido para os juízes que atuam nas varas de família, né? Porque o que é que se pretende? O atuar do Poder Judiciário e o atuar do Ministério Público nas questões de família visa principalmente defender os interesses, ou o melhor interesse da criança e do adolescente. E a gente não consegue vislumbrar, né, a defesa do melhor interesse, senão buscando essa restauração da instituição família, né? E, infelizmente, hoje, na atualidade, nós nos deparamos com uma série de dificuldades, né? Assim, a família é atacada de todos os lados. A própria televisão brasileira, com as famosas novelas, né, ela ataca muito a família brasileira. Professor, o senhor... Sabemos que atualmente o senhor está em uma das varas de família. Então, eu gostaria de saber qual o seu maior dilema no dia a dia, quando o senhor tem que opinar por uma busca e apreensão de uma criança, por exemplo, quando o senhor tem que opinar por uma destituição de um poder familiar. Inclusive, tem várias questões de família que são muito complexas e delicadas, que realmente... o promotor muitas vezes tem que deixar o coração em casa, na geladeira, para poder agir com o seu rigor da lei. Como é que o senhor age nesses casos, quando o senhor se depara com uma situação como essa que eu exemplifiquei? Na verdade, enquanto fiscal da aplicação da lei, né, nós temos que pautar o nosso atuar, né, na legislação. Evidentemente que tem determinadas situações que impõem a tomada de decisões
que agridem sobremaneira aquelas partes envolvidas, como na destituição do pátrio poder, como na determinação de uma busca e apreensão de uma criança ou de um adolescente, como na decisão que impõe a prisão civil, né, de um pai que não paga alimentos. Só que nós não devemos esquecer que nós temos no nosso ordenamento jurídico uma lei, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que tem como seus pilares, né, o princípio de que os interesses das crianças e dos adolescentes, eles se sobrepõem a qualquer outro interesse juridicamente tutelado. Então, assim, exemplificando, entre escolher o direito de locomoção, o direito de liberdade do pai que não paga alimentos e o direito da criança de ser alimentada, a lei impõe que se dê preferência ao direito da criança de ser alimentada. Então, nós não temos, na verdade, dilemas. Nós temos que cumprir a legislação, os seus princípios, seus fundamentos. Pela ordem, né? Exatamente. De prioridade, né? Uhum. Professor, nós estamos passando uma crise política, uma crise econômica muito drástica. E nós sabemos que nas varas de família, todas essas crises se refletem, muitas vezes, nos pais alimentantes, né? No dia 18 de março do ano de 2016, que foi no ano passado, entrou em vigor o novo Código de Processo Civil, como o senhor bem sabe. É uma nova ferramenta para os operadores do direito e ele prevê, no caso dos alimentos, quando há uma inadimplência, mais rigor com relação a colocar o nome do devedor no Serasa, no SPC. Tem também a prisão, continua. Como o senhor vê essa questão? O senhor acha que o senhor é favorável à prisão do devedor dos alimentos ou o senhor é favorável mais a uma pena alternativa? Porque um pai, uma pessoa que tem negócios, por exemplo, se ele precisa comprar um celular numa loja, ele vai precisar de um crédito. Se ele precisa comprar um amortecedor para o carro, ele vai lá na loja. Se ele ficar com o nome no Serasa ou SPC, ele realmente vai ficar impotente para o mercado e muitas vezes isso daí aflige mais ele do que a própria prisão. Se o senhor for opinar por uma pena para uma questão de uma pensão alimentícia em atraso, o senhor vai opinar pela prisão civil do devedor dos alimentos ou o senhor vai opinar por uma pena alternativa? Veja só, Eliezer, em que pese o novo Código de Processo Civil ter endurecido, né, ter dado um tratamento mais rigoroso a algumas questões, né, como você citou o exemplo do caso do devedor, do inadimplente da pensão de alimentos, né, ele tem a contrapartida. O Código de Processo Civil, ele elege em vários dispositivos, né, a tentativa da conciliação, de se conseguir resolver a demanda numa audiência conciliatória. E, especificamente nas varas de famílias, nós temos o núcleo de conciliação das varas de família, né, em que todos os processos são levados para lá. E mesmo naqueles casos em que não se consegue uma solução amigável no núcleo de conciliação, mesmo quando o processo já está na vara de família, né, quando o juiz não o faz de ofício, o Ministério Público, via de regra, ele sugere que se tente a conciliação numa vara de conciliação. Muito, né? Bom, antes de se adotar essas medidas que foram um tanto quanto endurecidas pelo novo Código de Processo Civil. Quem chegou agora, quem acabou de ligar o televisor, aqui no Panorama Jurídico nós estamos entrevistando o promotor de justiça, Dr. Valber Nascimento. Acompanhe que essa entrevista está excelente, vale a pena. Professor Valber, nós sabemos que existe uma crise no sistema carcerário. Realmente isso daí é muito notório. Inclusive já tivemos agora, um ano atrás, uma crise muito severa. O senhor entende que essa questão das pessoas que são cometem um crime de menor potencial ofensivo, um grande criminoso, como é que é o tratamento deles com relação a
aquele que tem mais dinheiro consegue colocar um melhor advogado. Existe uma isonomia dentro do sistema prisional para todos os tipos de delinquentes. Como é que o senhor vê essa questão? Na verdade, a Constituição Federal, ela impõe como um dos seus princípios basilares a igualdade entre todos, né? Todos são iguais perante a lei. Só que esse princípio, ele se subsume a duas conclusões. Você trata com igualdade aqueles que são iguais. Mas esse princípio da igualdade também impõe um tratamento desigual aos desiguais. Então, não é o fato de o autor do fato criminoso não possuir condições de contratar um advogado, né, que ele vai ser prejudicado. Nós temos uma instituição, né, e ressalte-se que vem atuando assim de forma brilhante, que é a Defensoria Pública, né, que defende todos os interesses daqueles que não podem constituir um bom advogado. E nós temos visto, né, com os fatos que têm ocorrido no nosso país recentemente, né, especificamente nessa questão da Operação Lava Jato, né, em operações anteriores, como na questão do mensalão, né, pessoas de grande influência, políticos, né, serem condenados pela prática de crimes, seja de responsabilidade ou crimes comuns, e estarem hoje no sistema penitenciário cumprindo pena. Nós temos um grande exemplo do ex-governador do Rio de Janeiro, né, que está em Bangu, né, já tem algumas condenações, mas está respondendo por outros processos. Então, a gente não pode, né, generalizar e imaginar que no nosso país hoje, quem tem dinheiro, quem tem prestígio, quem tem influência, não vai ser apenado ou não vai para o complexo penitenciário. Os últimos acontecimentos do nosso país mostram exatamente o contrário. É verdade. Professor, essa semana houve a condenação do presidente Lula, 9 anos e pouco. Mas recentemente o Supremo Tribunal Federal decidiu que um condenado, se ele for condenado em segunda instância, digamos que ele foi condenado em primeira instância, ele recorreu, foi para a segunda instância. Chegando lá, ele foi absolvido, tudo bem. Se a condenação se mantiver, então ele vai imediatamente cumprir a pena. Se for de prisão, ele vai ter que cumprir. Se for em segunda instância, não é verdade? Na verdade, isso não é uma decisão obrigatória, né? Mesmo em que pese o fato de ter sido uma decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal, nós sabemos que as decisões tomadas pelos tribunais superiores, elas não têm um caráter vinculante. Elas não obrigam os juízes da primeira instância ao cumprimento dessa orientação dos tribunais superiores. E nós temos um princípio constitucional, que está no artigo 5º das garantias individuais, que é o princípio da inocência. Ninguém pode ser considerado culpado senão após o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória. Perfeito. Ora, se a sentença não transitou em julgado, não se pode imaginar que o sujeito possa dar início ao cumprimento da pena, que a gente sabe que não é definitiva. Isso equivaleria a uma execução antecipada da pena que nós temos no processo civil, que não se concebe no processo penal, por óbvio. Mas essa decisão ela não está valendo para todos os casos? Não foi uma decisão vinculante que está realmente, os tribunais superiores estão adotando esse sistema? Não, absolutamente. Se a pessoa for mantida essa decisão em segunda instância, a pessoa não vai cumprir a pena de imediato? Inclusive já tem uma manifestação do plenário, né, do Pleno do Supremo Tribunal Federal, em rediscutir essa matéria por absoluta inconstitucionalidade. Mas ela já foi considerada inconstitucional essa decisão? Ela, se nós formos olhar para a decisão e confrontá-la com o ordenamento jurídico, com a Constituição Federal, ela é flagrantemente inconstitucional. Mas nós sabemos, né, infelizmente, né, mesmo sendo o Supremo Tribunal Federal a Corte Constitucional do nosso país, que muitas decisões ali proferidas não têm o cunho de se resgatar ou de se resguardar os mandamentos constitucionais. Mas, infelizmente, algumas decisões lá têm um cunho meramente político, né? E nós já vimos uma série de decisões tomadas pelo Supremo Tribunal Federal que são políticas. Porque nesse caso aí, é importante esclarecer, porque o nosso público
apesar de ser muita gente leiga e tal, mas tem pessoas da área jurídica também, mas é importante que todos entendam. Eu gostaria de entender melhor, se o senhor tiver como nos esclarecer isso aí. Vamos dar um exemplo do ex-presidente Lula. Foi condenado essa semana a 9 anos e pouco de prisão. Ele certamente vai recorrer para a instância superior. Se a instância superior mantiver a condenação, ele certamente vai ter que cumprir essa pena ou ele não está obrigado a cumprir? Ele só estará obrigado a cumprir se a instância imediatamente superior para a qual ele recorrer confirmar a decisão condenatória e ele não tiver mais a possibilidade de recorrer, ou seja, se essa decisão transitar em julgado. Se essa decisão não for definitiva, né, o ordenamento jurídico não pode impor uma execução antecipada de uma pena que a gente sabe que não é definitiva. Imagine se, no eventual segundo recurso para uma instância imediatamente superior, o tribunal reconhecer a nulidade do processo ou a inconsistência da condenação e o absolver, já ele estando cumprindo a pena antecipadamente. Quem é que vai restituir, quem é que vai pagar esses dias, meses ou anos que ele passou cumprindo a sentença antecipadamente? Né? O Estado. Como que o Estado vai conceder de novo, vai retroagir para dar a ele a liberdade? É difícil, é. Né? Ainda mais se nós considerarmos que o nosso sistema penitenciário, né, dito por alguns estudiosos, né, ele na verdade é a universidade do crime. Nós tivemos a infeliz oportunidade de ver, né, no final do ano passado, no início desse ano, uma série de rebeliões em vários presídios do nosso Estado. É verdade. Infelizmente, o Estado não tem como garantir a integridade física, a vida do encarcerado, do apenado. Então é temerário, além de ser inconstitucional, é temerário que um tribunal superior imponha a execução antecipada da pena num sistema penitenciário falido como é o nosso sistema penitenciário. É verdade. Professor, infelizmente nosso tempo é muito exíguo, já chegamos quase ao final, mas ainda temos aqui um espaço para o senhor fazer as suas considerações finais. Aquilo que o senhor achar que é importante acrescentar para fechar uma entrevista com chave de ouro. Pode ser? Pode, com certeza. Na verdade, sempre nós falamos de qualquer questão jurídica, né? Quando a gente aborda questões relativas à justiça, a gente se depara na dificuldade de se distribuir essa justiça quando a gente está tratando desses conflitos que são levados ao judiciário. E essa dificuldade que o judiciário tem de dirimir conflitos, no caso específico, por exemplo, da vara de família, que é a vara onde eu atuo atualmente, na 8ª vara de família, que é uma vara de defensoria pública, a gente esbarra na injustiça social. Como compelir um pai a pagar alimentos se ele está desempregado, se não há distribuição de renda no nosso país? Como a gente compeli-lo a 3 meses de prisão civil por conta do inadimplemento da pensão alimentícia e jogá-lo no cárcere, onde ele pode ser morto no mesmo dia ou no dia seguinte pelas facções criminosas que dominam o sistema penitenciário. Então, assim, é muito difícil hoje, né, a gente distribuir essa justiça, né, que está no imaginário do cidadão, né, aquele ideal de justiça, se o Estado, né, não tem ou não proporciona já há várias décadas a justiça social que o cidadão merece. Realmente eu concordo com o senhor. Bom, professor Valber, o programa Panorama Jurídico chegou ao final. Nós agradecemos muitíssimo mais uma vez a sua presença e agradecemos a todos que participaram pelas redes sociais, pelos telefones. O programa Panorama Jurídico termina aqui, mas permanece na internet. Se você chegou agora no final e não assistiu a entrevista com o professor Valber, promotor de justiça, você pode acessar o blog no YouTube, pode ser pelo portal do Holanda, e aí você vai ter o programa completo para você assistir. Então, tenham todos um excelente final de semana e até o próximo programa. Obrigado.